pessoal, hoje nós vamos falar sobre hipóteses e objetivos. Uma vez formulado o problema, deve-se propor uma resposta suposta, provável e provisória que chamamos de hipótese. A hipótese aponta uma possível solução para o problema. Deve-se também sintetizar o que se pretende alcançar com a pesquisa, ou seja, deve-se descrever os seus objetivos. O objetivo normalmente comporta uma hipótese do trabalho. Então, assim, eu de propósito coloquei na mesma aula o conceito de hipótese e de objetivo e a gente vai estudar os dois em conjuntos porque existe uma relação bem próxima entre os dois, tá? Hipóteses são suposições colocadas como respostas plausíveis e provisórias para o problema de pesquisa. São provisórias porque poderão ser confirmadas ou refutadas com o desenvolvimento da pesquisa. Então, assim, toda pesquisa começa com uma hipótese provável. Então, assim, o pesquisador, na sua experiência, ele supõe que aquele problema tem um caminho, tem uma solução. Isso a gente chama de hipótese. E aí, com o passar da pesquisa, né, com o desenvolvimento da pesquisa, essa hipótese pode ser confirmada, né, ou seja, o pesquisador estava correto em partir por aquele caminho, ou a hipótese pode ser refutada, ou seja, o caminho que ele pensou inicialmente não é exatamente daquela forma. Então pode acontecer as duas coisas, tá? Bom, aqui eu trago um exemplo partindo daquela sequência que eu venho trazendo nas aulas, né, de tema, de problema. Então, recapitulando, nós colocamos esse tema inicialmente nos exemplos das aulas. Projeto físico de redes de fibra óptica. E aí, com base nisso, nós formulamos o seguinte problema. Na verdade, na aula de problema, nós formulamos vários problemas. Esse aqui é um deles. Quais são os métodos mais rápidos e precisos para estimativa de probabilidade de bloqueio de redes ópticas na elaboração de um projeto físico? E aí, uma provável hipótese para esse problema seria o seguinte: métodos baseados em aprendizagem de máquina, como redes neurais artificiais, podem estimar a probabilidade de bloqueio de redes ópticas com precisão e alto desempenho. Então, assim, essa hipótese que eu coloquei traz como uma possível solução para esse problema o uso de IA, né, e mais especificamente o uso de rede neural artificial. Então, assim, para chegar numa hipótese como essa, obviamente a gente tem que partir de alguma coisa, seja da experiência do pesquisador ou da análise de trabalhos parecidos em que se aplicou IA e deu certo. Então, a hipótese sempre tem uma fundamentação ou uma justificativa por trás disso, tá? Bom, no caso dos objetivos, eles procuram explicitar a intenção do pesquisador ao propor a pesquisa. Os objetivos de um trabalho são desmembrados em duas partes principais. O objetivo geral é a síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos explicitam os detalhes e são desdobramento do objetivo geral. Então, na sequência desse exemplo de projeto físico de redes que eu venho trazendo, eu coloco exemplos de objetivo, tá? No caso do objetivo geral, seria propor um novo procedimento para a elaboração de projetos físicos de redes ópticas que otimize simultaneamente o custo e o desempenho da rede, mas que forneça um tempo de resposta compatível com o uso prático em redes de longa distância. E como objetivos específicos, eu coloco dois. Primeiro, propor um novo método para o planejamento de redes ópticas considerando a otimização simultânea de custo e desempenho. E o segundo objetivo específico, aplicar o método proposto em estudos de caso reais para avaliação do tempo de resposta. Bom, pessoal, um erro que é muito comum, que eu vejo muito acontecer com quem está começando e até pesquisadores, é confundir os objetivos específicos com etapas do trabalho, com etapas da pesquisa. Na verdade, os objetivos específicos eles são subprodutos da pesquisa. Então você vai ter o objetivo geral, que é o que você quer alcançar com a pesquisa, e durante a execução, se você conduzir a pesquisa conforme planejado, você obtém de forma acessória, né, aqueles objetivos específicos. Então são subprodutos da pesquisa. Outra questão importante é que os objetivos devem ser verificáveis no final do trabalho. Então, quando vocês terminarem de escrever o artigo e eu for revisar, eu vou avaliar se os objetivos que vocês propuseram, eles vão estar no artigo, bem claros e explícitos como objetivos que foram alcançados, tá? O enunciado de um objetivo deve começar com um verbo no infinitivo e esse verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. Então eu trago como exemplo verbos que são muito comuns de se utilizar nos objetivos, ou seja, propor, aplicar, analisar, avaliar e assim por diante.
Bom, pessoal, agora eu vou entrar na questão da justificativa, que é um aspecto que deve ser levado em consideração durante toda a pesquisa, tá? A justificativa pode ser trabalhada desde o início, na etapa de identificação do tema. Procura-se identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. A justificativa do tema aparece na contextualização do trabalho, em que se tenta justificar ao leitor que o problema escolhido é realmente relevante. Então, não sei se vocês já perceberam, mas vários alunos entram em contato perguntando: professor, eu escolhi isso aqui, eu preciso justificar? E a minha resposta é sempre: sim, precisa justificar. E isso no artigo vai estar bem evidente. Então, na introdução do artigo, algum parágrafo, vocês vão ter que meio que reforçar por que é importante estudar aquele tema e atacar aquele problema. Isso é uma etapa de convencer o leitor. Então, assim, o leitor começa lendo um relatório de pesquisa, um artigo, com todo mundo está sempre muito ocupado. Se você não cativar o leitor mostrando para ele a importância daquele tema e de atacar aquele problema, muitas vezes um pesquisador ele vai desistir de ler aquele artigo. Então, na introdução, já se começa com esse tipo de argumentação, justificando por que é importante estudar aquele tema, tá? Mais importante, contudo, é justificar a escolha dos objetivos e das hipóteses. Uma hipótese de trabalho deve estar apoiada em uma boa justificativa. Precisa apresentar evidências de que vale a pena investir tempo e recursos na tentativa de comprovar a hipótese. Entenda que o projeto de pesquisa talvez precise ser aprovado para poder ser conduzido. Então, faz parte da rotina dos pesquisadores submeterem projetos de pesquisa para órgãos de fomento, e esses órgãos eles precisam ter a confiança de que o pesquisador vai conduzir aquela pesquisa com êxito. Então, assim, você lança um projeto de pesquisa, coloca uma hipótese que seria uma provável solução e você justifica aquela hipótese. Porque ninguém vai colocar dinheiro para você conduzir uma pesquisa se ele não tiver um mínimo de confiança de que aquele caminho é promissor, tá? Então, quais são os pontos positivos que você percebe na sua abordagem proposta? Que vantagens e benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar? A justificativa deverá convencer quem for ler o projeto com relação à importância e à relevância da pesquisa proposta. Deve-se apresentar alguma evidência de que a linha de pesquisa seguida pode levar a bons resultados. Essas evidências podem ser referências a outros trabalhos que eventualmente mostraram algum tipo de resultado e que apontem para a viabilidade da hipótese escolhida. Então, novamente, seguindo aquele exemplo do projeto físico de redes ópticas, né? Aquele problema que eu já mostrei, e pensando numa justificativa, né, para o caminho que a gente está pensando em seguir, uma ideia seria essa aqui, ó. Imagina que você quer justificar essa hipótese. Então, recapitulando, a hipótese é a seguinte: métodos baseados em aprendizagem de máquina, como redes neurais artificiais, podem estimar a probabilidade de bloqueio de redes ópticas com precisão e alto desempenho. E aí, qual seria uma possível justificativa para essa hipótese? E aí eu estou colocando um texto hipotético, né, que tenta colocar uma justificativa baseada em referências bibliográficas. Então seria o seguinte: estudos anteriores sobre previsão de desempenho de sistemas complexos demonstraram que redes neurais artificiais são eficientes para a avaliação do desempenho de tais sistemas. Fulano et al., aí esse fulano et al. Pode ser uma referência importante nessa área, tá? Aplicaram redes neurais para prever o desempenho de carteiras de ações do índice Dow Jones e obtiveram resultados melhores quando comparados com simulações. Cicrano e Beltrano, seria outra referência, usaram redes neurais para prever falhas em redes e demonstraram que essa técnica é eficaz para esse tipo de problema. Bom, pessoal, avançamos ainda mais em aspectos importantes de um projeto de pesquisa. E aí eu trago novamente um exemplo de atividade que, se vocês fizerem certinho, vocês vão levar o que for obtido para o artigo final de vocês. Então o recado novamente é: façam com cuidado, porque vocês vão ter pouco tempo para fazer o artigo. E a ideia é que tudo que vocês estão fazendo de forma individual seja compilado no final e seja útil para fazer a versão final do artigo, tá? Então a proposta que eu trago hoje é você tentar fornecer um conjunto de hipóteses, objetivo e justificativa naquela linha que vocês vêm trabalhando, né? Então vocês definiram um tema, escolheram um problema, fizeram a revisão bibliográfica inicial. Então a ideia é, com base nas leituras que vocês fizeram, né, de artigos da revisão bibliográfica, o que é que você acha que seria plausível para o problema de vocês? E aí vocês vão tentar fazer uma frase sobre isso. E aí, fechando essa questão da hipótese, tenta elencar objetivos para a pesquisa. Ou seja,
Quando eu ler o artigo de vocês, a versão final, eu vou avaliar o que ele imaginou inicialmente que ia fazer nesse artigo, nessa pesquisa. Ele conseguiu fazer? Então, assim, não tenta fazer algo com uma expectativa muito alta, né? Algo de alto impacto, porque vocês vão ter pouco tempo para fazer o artigo. Então, eu prefiro que vocês pensem em algo um pouco com expectativa um pouco mais baixa, mas que dê tempo, tá? Então, sempre se preocupe com a questão do tempo, tá? E aí, novamente, vocês vão fazer o textinho com justificativa. Então, assim, de preferência, a tua justificativa deve conter a referência que você já mandou para mim, aquela lista de 10 referências. Então, você vai dizer, olha, eu acho que esse caminho dá certo porque eu li no artigo de fulano e ele fez algo semelhante nessa linha. Então, a justificativa deve tentar fazer essa amarração, tá? E aí, no final de tudo, submete pelo Ava, que vai ter lá o link para você submeter, tá?